Oi gente, seja muito bem-vindo ao curso de Introdução ao Método Kayuti Yoga. Nessa primeira aula eu quero te contar um pouquinho mais sobre a minha história, porque a origem do método e o propósito do método eles estão intimamente ligados a essa história. Eu sou Francisco Kayuti, professor de yoga, quiropata, terapeuta natural e desenvolvo esse método há mais de 30 anos. A cada dia eu venho aprimorando e desenvolvendo um pouquinho mais detalhes e sutilezas que fazem esse trabalho ser realmente muito impactante na vida de muita gente. Quando eu era criança, eu sofri um acidente com uma arma de fogo que atingiu o meu quadril. E esse acidente causou muitas dores ao longo de toda a minha vida, desde quando eu era muito pequeno. E mais do que isso, vários processos de compensação, acomodação, muita rigidez muscular e muita dor crônica. Ainda na minha adolescência, eu entrei numa jornada quase que desesperada em busca de alívio dessas dores e dessa rigidez que prendia o meu corpo e a minha cabeça. Nessa busca, eu encontrei estas práticas todas que promovem saúde de forma natural. Eu encontrei a massagem terapêutica, eu encontrei a quiropraxia, eu encontrei o próprio yoga e dentro desse mundo de saúde natural, alguns desses recursos me impressionaram muito, porque a qualidade de entrega de resultados que eles não só ofereciam, mas que entregavam de fato, era muito impressionante. Nesse período, estudando e dando a volta no planeta literalmente em busca de novos recursos, de novas técnicas, eu percebi uma informação muito alarmante. O yoga não estava entregando para todo mundo a quantidade, o volume de resultados que eu achava que ele poderia entregar. E mesmo a quantidade, o volume de resultados que a literatura clássica sugeria que ele deveria entregar. Eu encontrei alunos e professores em vários países diferentes, praticando vários métodos diferentes, cheios de machucados que, do meu ponto de vista técnico, eram machucados gerados ou causados pelas práticas, não necessariamente pelo yoga, mas pela forma como eles estavam fazendo yoga. E isso me chamou muito a atenção, porque um recurso de saúde natural, de organização e de equilíbrio entre a mente e o corpo não devia entregar nenhum tipo de desconforto ou de lesão. Já nos primeiros anos de estudo, de análise, de observação, observando esses professores, esses praticantes, observando o que estava acontecendo e a forma como eles praticavam, eu entendi uma coisa. O que faltava era a consideração do estilo de vida moderno. O que faltava era a consideração do nosso momento social atual e de como esse momento impacta o nosso uso do corpo. Essa era, para mim, a peça que faltava para que o yoga passasse a entregar muito mais resultado e de forma muito mais sustentável. E aí, gente, eu dediquei a minha vida para encontrar uma forma simples, segura e sustentável de entregar exatamente o que o yoga se propõe desde sempre, desde a sua origem histórica, a entregar. Resultados ao longo de uma vida inteira. Muita segurança, muita estrutura, muita sustentabilidade e zero de risco, zero de lesão, zero de machucado. Uma prática simples e fácil para lidar com os desconfortos e ansiedades do nosso modelo de vida moderno. Essa abordagem resultou no método Kayuti, uma abordagem moderna do yoga, atual do yoga, para entregar resultados reais para todo mundo. Essa vontade de levar yoga para todo mundo surgiu de mim, da minha necessidade, da minha história, da minha vida, dos meus traumas, dessa rigidez, das várias camadas de compensação que o meu corpo teve que fazer em torno do trauma e da minha percepção de que o yoga realmente podia entregar para todo mundo tanta liberdade, tanto conforto interno quanto ele entregou para mim. E aí, o que começou de forma rudimentar, empírica, foi crescendo, foi evoluindo, foi se desenvolvendo até chegar nesse formato de hoje. Talvez você já tenha visto yoga a partir de corpos incríveis, de posições acrobáticas, corpos que parecem muitas vezes inacessíveis para a gente quando a gente está limitado, enrijecido, envelhecido, frágil ou mesmo com dor. Raramente
os nervosos, os ansiosos se sentem bem-vindos nesse ambiente de corpos incríveis, que performam posições acrobáticas. E era essa, desde o início, uma das minhas principais preocupações, porque aquele ambiente, aqueles corpos e aquelas posições, para mim, não eram agradáveis, eram desafiadoras, eram amedrontadoras. E eu queria uma coisa que pudesse abraçar todo mundo, em especial quem mais precisa, quem está sofrendo por conta de uma história que muitas vezes não encontra solução em nenhum lugar. E aí eu comecei a deixar a minha mente sonhar, eu comecei a deixar ela querer entregar cada vez mais para o maior número possível de pessoas. Eu queria que todo mundo experimentasse um pouquinho da liberdade que eu mesmo experimentei já no começo da minha prática. Eu queria entregar resultados no universo das desordens neurológicas, do envelhecimento, da doença, eu queria entregar resultados para as degenerações articulares, eu queria entregar resultado inclusive para as questões congênitas dentro do possível. No método Kaiut Yoga, ninguém fica de fora, todo mundo pode praticar, por uma razão em especial. Toda a construção do método, toda a didática é verbal. Ela é baseada em comunicação. A imagem, a forma, nunca vem antes da função ou da compreensão do aluno. A proposta do método não é entregar nada relacionado à religião, não é entregar nada relacionado a alongamento, incenso, nada daquelas coisas que a gente vê muito frequentemente no universo do yoga. A proposta é entregar um resultado real, ligado ao sistema nervoso. A gente sabe hoje, cientificamente, que um sistema nervoso equilibrado é a grande base, é a fundação para uma vida saudável e para uma vida mais longa e melhor. Essa é a nossa primeira intenção. A partir daí, mobilidade articular, qualidade circulatória, equilíbrio e organização mente-corpo. Mas o sistema nervoso vem em primeiro lugar. No mundo de hoje é o que a gente mais precisa para viver bem. Um sistema nervoso muito bem equilibrado e organizado. A prática de Kaiut Yoga nasce da compreensão da biomecânica do corpo, de como funcionam as nossas articulações e de como elas são, de certa forma, uma linha direta, um atalho entre o corpo e o cérebro. E o que será que isso significa? Bom, isso significa que todas as posições e todas as aulas do método, elas são desenhadas para reconstituir a mobilidade articular ideal no seu corpo, com a sua história e com a sua idade. E essa ideia de reconstituir a mobilidade ideal gera um enorme impacto circulatório, na qualidade dos seus movimentos, na saúde da sua coluna e na forma como você vai ser cada vez mais capaz de estar presente e de estar relaxado com um corpo cada vez mais disponível, cada vez mais funcional. Tudo é pensado para ser muito sustentável. Todos os estímulos articulares, toda a sensação de bem-estar, todas as camadas de resultado que vão se acumulando, tudo precisa ser muito seguro e muito sustentável no médio e no longo prazo. Tudo para que o aluno só colha resultados positivos com absoluta segurança. Além disso, a partir dessa combinação de reorganização articular, funcional e sistema nervoso, a gente impacta a mente e as emoções, criando um estado de presença que tem uma cascata de consequências positivas no todo da nossa vida e da nossa existência, em todos os níveis mesmo. Mais do que ajudar quem lida com ansiedade ou quem tem limitações físicas, o método Kaiut é realmente para todo mundo, inclusive para aquelas pessoas que acham que nem precisam de yoga. Quem não conhece alguém que vive com aquela dorzinha de coluna lombar ou de joelho, mas que acha que está tudo bem, que dá para seguir como se nada tivesse acontecendo? Kaiut Yoga é para essas pessoas, é para quem acha que não precisa de yoga, é para quem vive essa vida moderna, com estresse, com demanda, com ansiedade, com momentos em que o sono não flui. Trabalhos muito simples,
mas com foco direto em resultados práticos. Mas e as posições de yoga? Bom, a gente trabalha com muitas posições clássicas bem conhecidas do universo do yoga, mas a gente trabalha também com muitas posições muito pouco conhecidas de yoga. Posições que são o pontapé inicial nessa grande partida de reconstituição do movimento e da circulação ideal no nosso corpo. A gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas, várias dessas pequenas posições em detalhe, para que você entenda exatamente o que elas fazem, como elas fazem e por que elas são tão importantes na sua vida, mesmo que você nunca tenha sido exposto a nenhuma delas. Acessar diferentes áreas do corpo, usar muitas posições diferentes é muito importante para que a gente possa estimular o nosso corpo a partir da ideia da diversidade. Todas as posições são importantes, todas as articulações são importantes e todo o corpo precisa ser usado mesmo, exaustivamente e de forma inteligente para poder otimizar funções internas. A gente não se dá conta disso, mas grande parte das nossas questões articulares, musculares, circulatórias e mesmo viscerais, algumas vezes, nascem da falta de diversidade de estímulos. A gente sempre especializa o uso do corpo, esquecendo que ele é uma máquina perfeita, que foi desenhada para a natureza para ser usada de forma inteligente, mas ao longo de toda a vida. Quanto mais a gente especializa, mais a gente perde diversidade. Então, esse método tem todo o seu trabalho físico e todo o seu resultado terapêutico, em grande parte baseado na ideia de prover diversidade de estímulos em absolutamente todas as nossas articulações. Por isso, essa abordagem tão plural. São diferentes apoios, são diferentes ângulos, a mesma posição muito simples é abordada às vezes a partir de dezenas de ângulos diferentes, dezenas de pequenas mudanças, sutilezas e detalhes, para que o corpo se sinta recebendo esse mar de estímulos únicos e, ao mesmo tempo, essenciais para que a gente tenha uma vida plena. Existem duas concepções muito básicas sobre yoga que estão essencialmente incorretas, mas talvez você mesmo já tenha pensado assim em algum momento. A primeira diz respeito a enxergar o yoga como uma atividade física. Nas últimas décadas, essa prática tem recebido uma influência muito forte do universo fitness, mas isso é só um grande mal-entendido. Yoga é muito mais próximo de um hábito regular de higiene do que de uma atividade física. É uma atividade que usa o corpo, mas cujos benefícios transcendem em muito o corpo. O corpo não é o foco central, ele é só a nossa grande e muito eficiente ferramenta de trabalho. Haverão consequências físicas muito positivas, mas não enxergue yoga como uma atividade física. É sim uma atividade que usa o corpo, mas que diz respeito essencialmente à nossa mente, ao nosso sistema nervoso e às nossas emoções. É uma atividade que usa o corpo com enorme eficiência, mas muito distante do universo fitness, muito distante das atividades físicas. Você já ouviu falar que yoga era para alongar o corpo? E já viu gente falando que faz yoga para perder peso? Bem, alguma sensação de liberdade e mesmo sensação de alongamento vai acontecer, mas não é um alongamento, não é uma prática de alongamento. E você vai, talvez, regulando o seu sistema nervoso, perder algum peso. Não porque está queimando calorias, não porque está exaurindo seus músculos. São ideias, são conceitos muito diferentes, muito específicos. E yoga é um grande ato regular de higiene para o corpo e para a mente. É a preservação da mobilidade ideal de cada articulação. É um processo de autorregulação de sistema nervoso. Yoga é muito mais do que uma simples atividade de alongamento ou de queima calórica. Nesse momento, eu te proponho um instante de reflexão e de alinhamento de expectativas. O que você quer dessa prática? A minha sugestão é que você espere dessa prática um grande recurso de reorganização do seu próprio sistema nervoso. E como nós sabemos hoje,
O sistema nervoso desorganizado, ele é a porta de entrada para quase todas as doenças e males modernos. Então, o que o yoga nos oferece é esse momento ideal para que a gente se autorregule, organizando mente, emoções, corpo e passando a viver de novo dentro de um estado de plenitude e equilíbrio, que é o que a natureza nos oferece. A segunda grande concepção equivocada sobre yoga é que ele é uma prática de fundo religioso. Yoga, para mim, nasceu muito antes das religiões e antes, inclusive, da religião na região onde ele surgiu, do hinduísmo. Então, para mim, yoga é pré-hinduísmo e por isso ele não precisa nem restringir o acesso de outras religiões e nem impor condutas ou ideias que possam sugerir uma religiosidade. Ele diz respeito a essa reorganização interna, a um estado de paz de espírito a partir de um sistema nervoso organizado e de um corpo que flui com leveza. Então, para mim, yoga é pré-religião, yoga é um lugar que pode receber, uma prática que pode receber todo mundo. Budistas, espíritas, umbandistas, judeus, todo mundo pode ser muito bem-vindo sobre o tapete, porque yoga, como eu vejo, é de muito antes das primeiras religiões nascerem nessa região onde ele nasceu. Se você gosta de mantras e de incenso, isso não te bloqueia o acesso a esse método. A minha escolha, ela foi mais científica, mais moderna. Foi yoga para esse momento social atual. Yoga a partir de ideias consagradas na ciência. Yoga explicado a partir dessa nova onda de informações que a gente tem acesso hoje. Para mim, yoga é para todo mundo, independente das limitações físicas, das restrições, das histórias, dos acidentes, da religião, das crenças. Todo mundo pode fazer yoga. E isso é o que mais me encanta nessa prática. Ela é capaz de entregar resultado, hoje cientificamente comprovado, para todo mundo. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Esse é só o início da nossa caminhada nesse processo de aprender um pouco mais sobre esse método. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre um dos pontos mais essenciais do método Kayuchi: estímulos articulares seguros que geram estados naturais de meditação espontânea, com todas as consequências positivas que essa meditação espontânea, que esse grande estado de presença ancorado no nosso corpo físico vai proporcionar para a gente.